Boa noite. O programa Centros de hoje vai falar sobre a Central de Carreiras da Univates, que funciona como um elo entre o ensino dos nossos alunos e a sua vida profissional. Logo após a abertura do programa. O programa Centros de hoje, então, vai falar sobre a Central de Carreiras da Univates. E, para tratar desse assunto, nós temos aqui conosco Sabrina Weitzman, coordenadora da Central de Carreiras da Univates. Muito obrigado pela presença. A Daniela Munhoz, que é psicóloga e coach, também obrigado pela presença. E a Cristine Heineck, que é psicóloga do nosso setor de recursos humanos aqui da Univates. E acho que temos aí bastante experiência reunida aqui, né? Um foco interessante e algo que diz respeito não só aos nossos alunos, mas também ao mercado de trabalho, a toda a nossa comunidade. Qual a importância hoje de ter uma preparação, de ter um foco, um viés no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que se está num ambiente de ensino? Como é que funciona hoje essa questão dos desafios do mercado de trabalho visto de dentro de uma instituição de ensino? Quem começa? Cristine. Então, posso começar. Então, boa noite a todos os ouvintes, aos participantes. Obrigada, Sandro, pelo convite de estar aqui. E eu gostaria de falar um pouco, então, do impacto que tem a gente buscar uma formação e o quanto isso nos prepara para a gente poder entrar num ambiente de uma empresa e poder desenvolver, então, um bom trabalho. O que a gente vem buscar num centro universitário, através da educação? A gente vem buscar conhecimento, a gente, através do convívio com as pessoas, também vai aprimorando, né, nossa maneira de nos conduzir, de nos relacionar, e isso também vai nos trazer uma vivência muito interessante, vai nos preparar, então, para esse mercado de trabalho. A gente percebe, assim, um aquecimento, né? Existem muitas vagas, existem poucas pessoas preparadas. A gente passa por um momento assim, né? Onde as pessoas que têm um diferencial, realmente elas conseguem uma colocação muito boa nas empresas. Só que nem sempre nós vamos começar nas empresas exatamente em algo que no futuro a gente vai começar a construir uma carreira. Né, o que a gente observa muito na geração que está vindo agora é assim uma pressa, né, em logo conquistar um melhor posto de trabalho, em logo ver como é que acontecem as promoções, como é que eu vou fazer para crescer nessa empresa. A gente não vê tanta paciência em ir assim subindo cada degrau. E eu percebo que a gente tem essa caminhada pela frente na empresa. A gente traz então esse conhecimento, essa vivência que a gente tem, que a gente vem buscar, né, numa universidade, e vai procurar na empresa esse espaço, então, né, para a gente poder desenvolver as atividades. Mas nem sempre a gente começa, vamos dizer, se eu sou de um curso técnico ou se eu faço uma graduação, nem sempre eu vou começar na empresa, naquele lugar onde futuramente eu vou estar. Eu acho que essa compreensão tem que ter, que a gente... Apesar disso, pode estar conhecendo pessoas, estar aprendendo a se comunicar, a se relacionar, a saber assim, como lidar num ambiente profissional. E isso vai nos transformar. Nem sempre a formação, então, ela é técnica, ela é muito comportamental, ela é muito cultural. O que eu ia colocar é exatamente isso, assim, que te complementando o que tu disseste, né? Primeiro, deixa eu dar uma boa noite aos telespectadores, a todos que estão aqui, agradecer também o convite de participar, que é muito importante. Acho que o tema é extremamente relevante, porque contribui muito com os jovens, e às vezes não tão jovens, né? As pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, ou que já estão numa determinada fase, mas que querem se desenvolver, né? Então, acho que sim, o que tu falava sobre o comportamento, acho que tem uma questão bem importante, que é o desenvolvimento de algumas competências que hoje o mercado exige. Porque a questão técnica, né? Hoje a gente pode ver aqui quantas pessoas estão buscando esse conhecimento, essa formação, né? E que, claro, que nas relações elas também vão desenvolvendo, mas nem sempre eles têm tanta clareza de que isso faz parte do trabalho, que isso não é uma coisa que vai acontecendo, que aí também precisa ter uma programação, né? De acordo com aonde eu quero chegar. Então,
Bom, entra numa empresa, claro, a expectativa inicial, né? E quando ingressam num curso, é bom, vou sair do curso, qual é a média de salário, né? A expectativa é sair do curso, já entra no mercado com aquele salário, né? Poxa, um profissional X pode ganhar tanto, né? Mas isso realmente é um processo que vai acontecendo no próprio mercado de trabalho. A formação prepara para esse início, né? E aí ele vai se desenvolvendo na carreira. E com relação à geração, principalmente a geração Y, que é a que hoje nós temos no mercado, nós temos a geração Z entrando daqui um pouco, né? Sim. E que aí a gente ainda precisa muitos estudos, a aprofundar algumas coisas, mas a geração Y, o que eu acho que é importante, eles têm muita clareza e muito desejo de desenvolvimento. Esse é um ponto extremamente forte, positivo. Mas nem sempre eles conseguem mensurar o tempo que leva, né? E que saber fazer A, B, C de uma forma extraordinária não dá garantia, porque tem outras coisas também que precisam ser desenvolvidas. Então, sempre o questionamento deve ser o que mais eu preciso? Por que eu não fui promovido naquela ou, né, na outra situação? Então, esse desenvolvimento de competências, eu acho que hoje é primordial. Eu vejo trabalhando com as empresas assim, que às vezes tem profissionais altamente qualificados tecnicamente, mas que às vezes têm dificuldade para resolução de problemas, dificuldade para relacionamento em equipe, para relacionamento interpessoal, para lidar com questões emocionais. O controle emocional às vezes se perde numa situação, né? Lidar com pressão, o mercado hoje traz isso, né? É altamente competitivo. Então, essas competências que eles precisam, junto com o conhecimento técnico, irem desenvolvendo. Inclusive, a gente tem percebido, assim, nas empresas, assim, que a gente tem contato da busca da diversidade, sabe? Até de faixas etárias para o trabalho. Justamente porque isso, o pessoal mais jovem, ele entra com todo um gás, com toda uma expectativa, com muita coisa de inovação, de trazer coisas realmente novas para a empresa. E quem já está há mais tempo tem uma caminhada que pode, para a empresa, essa soma dessas diferenças é algo muito saudável. Certo. Então, o mercado de trabalho, hoje, ele pede pessoas de sexos diferentes, de idades diferentes, de vivências diferentes, e a diferença, ela está sendo cada vez mais valorizada, porque é nessa diversidade que a gente acaba construindo as coisas. E se a gente puxar para a questão de educação, aqui a gente vive uma diversidade. Né? Se a gente andar aí pelos corredores, a gente vai se deparar com pessoas, né, de várias idades, de diversas expectativas. Né? Que o ensino também pode ser o espaço dessa diversidade. Né? Isso, a gente não pode caracterizar um curso, qualquer que seja, em qualquer nível que seja, como prioritariamente ou unicamente para jovens iniciantes, né? Quer dizer, fazer uma outra graduação, fazer uma segunda graduação, fazer a sua primeira graduação, mas já ter uma atividade técnica em alguma área, problema algum, pelo contrário, né? Só acrescenta. E vai também para essa questão do relacionamento, né? Acho que isso é importante. Essa diversidade, ela justamente valoriza experiências, valoriza o time da pessoa, valoriza a capacidade de enxergar novas situações, e não só o inovador. O inovador é ótimo, é bom, mas nem sempre se adequa, nem sempre está no momento certo, nem sempre tem a verba disponível. E nem sempre o inovador contempla os riscos, né? Perfeito. Que eu acho que esse é o grande problema, às vezes, da geração que vem com muito gás. Né? Realmente poder contemplar os riscos, e para quem está num outro time, como tu disseste, num outro ritmo, ter uma outra visão e avaliar o que a pessoa não está avaliando, extremamente importante, né? Sabrina, não precisa me dar nomes, pelo contrário, né? Não estamos aqui para analisar comportamentos individuais, mas é comum o aluno chegar lá na central de carreiras e dizer: olha, estou disponível, gostaria de uma função de gerente para amanhã. E aí, como é que é o comportamento do aluno que chega na central de carreiras dentro desse tópico ainda geral aqui que nós estamos dizendo? Qual é a expectativa que tu vê num primeiro contato com um aluno que vai até a central de carreiras? Boa noite, colegas. O aluno chega com muita expectativa. Ele, normalmente, principalmente o iniciante do curso, né? Ele quer, normalmente, uma vaga, não, digamos, da base, né? Ele quer alguma coisa mais a mais.
e que ele receba um pouco mais também, né? Sim. E às vezes ele não entende que tu começando da base, que tu vai aprendendo e criando as competências de um profissional, né? Certo. Então, o aluno tem uma dificuldade, assim, de entender, assim, que a base é importante para tu conseguir chegar a um topo um pouco maior, né? Certo. Que há um tempo de experiência somada para se chegar Com a determinadas certeza. conquistas, né? Isso. Mas o inverso também é verdadeiro, ou não? Quer dizer, a gente também não pode tirar todo o gás desse pessoal, né? Sim. Porque esse é o diferencial, isso Sim. é extremamente, isso traz vida para a organização, né? Porque senão também quando fica tudo da mesma forma de pensar, a gente não gera mudança. E empresa que não realiza mudança, ela não consegue se desenvolver, né? Então, acho que isso, até porque o mercado muda, o cenário muda e a empresa tem que estar mudando. Então, não é nenhuma nem duas situações onde ingressa, né, um jovem de geração Y com todo o gás e que realmente consegue implementar. Claro, a empresa também tem que dar abertura para isso e que traz resultados muito positivos, porque acho que a base de qualquer organização é resultado, né? A gente tem que ter clareza disso. E a inovação, ela está aí no mercado, ela está no mundo, no nosso dia a dia. Então, a empresa, a organização também tem que saber fazer uso dessa inovação e o gás e todo o conhecimento novo, toda a energia que traz e realmente a condição de enxergar que é possível. Eu acho que esse é um fator importante, né? O jovem, ele enxerga que é possível, o novo. Todo novo dentro de uma rotina que já está estabelecida traz mudanças geralmente positivas, né? A gente pode dizer que a nossa central de carreiras tem alguma, por exemplo, a minha pergunta é mais no sentido de, nós temos diversos cursos que são desde os técnicos até a graduação, né, vários níveis, a pós-graduação, sei lá, as empresas, elas buscam alguém que resolva os seus problemas, mas nós temos diferentes níveis de expectativas no mercado hoje. Como é que está o mercado de emprego hoje? Tem muita vaga para um nível mais inicial ou é mais para um nível mais intermediário? Há uma forma de mensurar isso hoje? Eu vejo que tem algumas áreas que elas estão mais aquecidas, assim, para a busca de profissionais. Principalmente se a gente entrar em áreas, assim, por exemplo, na área de contabilidade, controladoria, essa área, a área de TI, né, essa parte toda de tecnologia da informação. Tem realmente algumas áreas, entre outras, né, que estão mais aquecidas. E nem sempre as empresas estão priorizando a questão da experiência. A gente tem observado o quanto as empresas estão abertas a identificar potenciais. E esse jovem, dentro do que a gente vinha conversando antes, a pessoa que tem bastante gás, que está iniciando sua vida profissional, se aliada a isso, for uma pessoa que é humilde nos seus posicionamentos, ela é uma pessoa educada no convívio com as pessoas, ela sabe respeitar a visão do outro e não entra como alguém que é o dono da verdade. Então, aliado a isso, a gente percebe uma abertura muito boa do mercado, pelo que a gente tem percebido, com relação a isso, sabe? Não precisa mais lá na descrição da vaga, lá no perfil que a gente vai definir, nem sempre a experiência, preferencialmente com vivência, se tiver melhor, se tiver, né? é algo melhor. Perfeito. Mas se a gente identificar alguém que não vem com tudo, mas que a gente vai trabalhar, é uma pessoa que tem potencial, e isso a gente tem que se dar conta, que isso a gente tem que entrar para a empresa já nessa condição, preparar esse lado. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, que fechamos o nosso primeiro bloco. Continuamos desse ponto no nosso segundo bloco, logo após o intervalo. Voltamos com o nosso programa Centros de hoje, falando sobre a Central de Carreiras da Univates, que funciona como um elo entre o ensino, o nosso aluno, e o mercado de trabalho. Falávamos no primeiro bloco, volto a apresentar aqui os nossos convidados, claro, para que você também aí saiba quem está debatendo sobre o tema. É a Sabrina Weitzman, que é coordenadora da Central de Carreiras aqui da Univates, a Daniela Munhoz, psicóloga e coach, e Cristine Heineck, psicóloga do RH aqui da Univates. Nós falávamos no bloco anterior sobre essa importância de que, aliás, nem sempre a experiência é o item, é o foco de maior importância na análise da organização para a escolha de um candidato.
ele deve ter uma capacidade de relacionamento, uma proatividade, uma série de outras questões que são mais comportamentais do que técnicas, para que ele possa estar galgando espaços ou abrindo possibilidades. Quer dizer, e aí é a minha pergunta, como uma organização identifica esse potencial que não é aquilo do currículo, aquilo já feito? Daniela. Pois é, eu gostaria também de complementar um pouquinho o que a Cristiane colocou antes, sobre esse potencial. Primeiro, a postura profissional. E isso é possível identificar desde o momento em que é enviado um currículo, seja por e-mail, a forma de tratamento, como ele se coloca, quando ele coloca suas expectativas também, quando ele chega na empresa, às vezes, para perguntar a forma o tratamento, porque eu acho que essa é uma questão muito importante, assim. As formas de tratamento, né, são fundamentais, o respeito, a questão da hierarquia, da autoridade, tudo isso é fundamental, né? Então, acho que começa desde o momento em que ele procura a vaga, a postura, a apresentação, a vestimenta que ele está, se ele estava preocupado ou não com isso, quer dizer, que valor que ele está dando para esse trabalho. Começa por aí. A gente tem, na própria entrevista de seleção, né, quando a gente já faz ali uma pequena triagem e chama para uma entrevista, porque já viu alguns potenciais também no currículo, não que ele teve de experiência, mas o que ele já procurou fazer para se desenvolver. E inclusive outras experiências em outras áreas. Outras experiências. Hoje, quem buscou estágio, quem fez algum intercâmbio, são tudo experiências que significa que não é uma pessoa acomodada, que ele... Primeiro, ele está preocupado em doar, em ter experiência, em se desenvolver, para depois buscar o seu lugar, né? Está preocupado com esse desenvolvimento. E na entrevista, a gente tem algumas perguntas, né? Que é no sentido de avaliação realmente de competência, que tem a ver com a experiência dele, que não necessariamente é profissional, mas com a própria experiência de vida. As dificuldades que ele já passou, como é que ele resolveu alguns aspectos importantes, né? Quais foram as maiores oportunidades e como ele aproveitou essas oportunidades, nos relacionamentos. Então, e todo o processo de desenvolvimento também na questão acadêmica, né? Como é que ele buscou, por que ele buscou. E, particularmente, assim, uma coisa que eu acho que é super importante é a gente poder identificar quais são os valores que esse candidato tem. Porque, às vezes, as empresas não estão muito preocupadas com isso, mas isso é fundamental. Quais são os valores da empresa? E isso é algo importante no momento de uma seleção. O que se espera, o que se quer para poder fazer realmente um alinhamento. Né? E aí voltamos, claro que a formação técnica é fundamental, mas hoje, né, além da formação técnica, tem que ter algo a mais. E nessas vivências dele, então a questão dos valores eu acho que é fundamental. Porque essa visão de mundo não é só para o futuro, é para o agora e para o ontem, exatamente. Né? Quer dizer, que tipo de intercâmbio, que tipo de voluntariado eu fiz? Já fiz, exatamente. Que tipo de organização com a qual eu me envolvi? Quais os grupos dos quais eu faço parte? Certo. Né? E aí são experiências que tu vai desenvolvendo e vai dizendo dos teus valores, da tua índole, né? Da tua capacidade de doação, de envolvimento nas questões. Das tuas crenças com relação às pessoas, até com relação ao próprio trabalho. O que é trabalho, né? E não obrigatoriamente, claro, que um estagiário, por exemplo, ele pode pensar, puxa, estou entrando numa organização para uma situação intermediária. Mas há muitos casos de pessoas que entram para estagiar e se desenvolvem lá dentro e acabam criando carreira e fazendo toda a sua vida profissional, porque investiram naquele estágio como uma relação séria, né? Acho que isso... Agora tu falaste como uma relação séria, eu fiquei pensando, acho que qualquer experiência, para ela ter resultado, ela tem que ser encarada como a única experiência. Né? Para que ela se tenha dela o maior proveito possível. Porque, afinal de contas, ele, de qualquer forma, está lá. Está dando um horário dele, fazendo um determinado investimento. E muito melhor para ele sair dessa experiência com algo a mais. Né? Certo. Às vezes esse período de estágio vai ser um período muito importante, né, para começar a desenvolver essas competências e também porque ele passa a se desenvolver, a formar uma rede de relações que podem ser muito importantes para a vida dele. Às vezes, no momento, a pessoa não se dá conta. Ela pensa, mas eu sou um estagiário, né? Mas assim, eu sou um estagiário, o que cabe a mim nesse papel? Como é que eu estou me comportando frente à organização?
Pode ser algo que vai levar ele por muitos caminhos no futuro. E eu sempre digo para o pessoal, a gente tem uns programas de integração aqui na Univates para estagiários, para bolsistas, e a gente procura encarar essa oportunidade, assim como a Daniela falou, como algo muito importante que eu estou vivendo, porque isso pode me levar, né? E não só porque o outro está vendo, mas porque eu estou vendo, porque é uma bela oportunidade para mim, para eu me desenvolver. Certo. Então... E só uma questão que vocês colocam, o estágio como uma experiência, como um momento de contato, de vivência, mas e também, vamos ser sinceros, né? O estágio pode ser, inclusive, um momento de descobrir que não é aquilo que tu quer fazer. Com certeza. Isso. Porque, às vezes, a sala de aula, ela te pinta uma situação e que, na prática, tu vai ter que desenvolver certos enfrentamentos que tu vai... Que não conseguiram ser mensurados antes, Exato. né? Porque ali a gente realmente vive, é a realidade, é o dia a dia do profissional. Então, o estágio permite isso também. Claro. E é muito problemático quando a gente pega um aluno que está lá no final do curso e diz, olha, qual é a tua experiência? Eu sempre trabalhei, mas em outra área, porque precisava me sustentar, porque isso, porque aquilo, a gente sabe dessas histórias, né? Mas nunca teve uma vivência direta dentro do seu segmento, né? E aí é mais complicado, né? E acho que aí entra uma questão importante de se preocupar com a sua carreira, porque muitas vezes até teria uma possibilidade de trabalhar num estágio dentro da sua área, Certo. mas pegou a primeira oportunidade que surgiu, às vezes era um pouquinho a mais que ia ganhar, mas no final das contas, então assim, eu acho que o principal quando se pensa em desenvolvimento, né, de carreira, a partir do estágio, é o que eu quero para o futuro. O que eu estou fazendo hoje e o quanto isso que eu faço hoje vai contribuir para o futuro que eu estou idealizando. Né? Então, e muitas vezes a gente pega a primeira situação, ou a mais fácil, né, a mais confortável, a que vai se arriscar menos. Porque aí também tem uma outra questão que eu acho importante do estagiário. Muitas vezes ele vai para o espaço de trabalho, como ele já tem uma experiência técnica, uma formação, ele acredita que esperam dele que ele saiba tudo. Né? E ele fica numa posição difícil. Então, é mais fácil eu fazer uma outra coisa que eu não tenho formação, que eu não preciso saber fazer, né? Então, acho que isso é uma... Tá atento que não é um espaço, exatamente o estágio, é o momento onde é possível errar. Perfeito. Não errar por falta de vontade, por negligência, mas é possível errar porque eu ainda não sei, eu estou me experimentando essa realidade. Ou e uma bela a própria organização. Conhecendo né? a organização, sim. E uma bela oportunidade da organização identificar nessa pessoa alguém que possa continuar, né, a começar a sua carreira aí com estágio. Perfeito. Quantas carreiras a gente vê bem-sucedidas que iniciam assim? Né, a gente vai subindo, né, passo a passo. Certo. Eu acho que é uma boa forma que as empresas também têm encontrado. Claro. Sabrina, eu te perguntar, a Central de Carreiras, ela tem alguma orientação ou tem algum modelo, por exemplo, eu quero entrar em contato com a Central de Carreiras para montar meu primeiro currículo. Existe um modelo, existe um padrão, existe algum acompanhamento dessa parte inicial por parte da Central de Carreiras? Nós temos agora, então, o programa de orientação profissional, que é em parceria com a Núcleo Consultoria, que esse programa, então, é dividido em 3 módulos, que é o programa de iniciando a carreira, o programa de desenvolver na carreira e o programa de orientação profissional. Isso. Então, são 3 módulos e no programa de iniciando a carreira, ele desenvolve, então, mais a parte do currículo, né, Daniela? A questão do último encontro. Isso, a questão de como se portar numa entrevista. Certo. Então, a Univates se preocupa em relação a isso, né? Perfeito. Isso. Ótimo. Então, há uma orientação já nesse sentido que eu acho que é fundamental, né? Que não é tanto, que é somente para alunos e comunidade geral, não somente para alunos da instituição. Então, certo. qualquer pessoa da comunidade pode fazer esse programa. Não precisa ter vínculo à Univates para ter o seu currículo, estar acessando esse tipo de serviço. Com certeza, não precisa. Não. Só complementando, Sim, nós claro. não fizemos toda a construção do currículo, Sim, mas algumas orientações, algumas dicas para que eles saibam o que é mais importante ser evidenciado. Né? Isso já é um início tanto, né? Para quem está começando, né? Com certeza. Para quem vai ter tantas decisões a tomar. Sim, te pergunto, falamos muito assim sobre o aluno, o profissional. E as empresas, como é que elas são contatadas, como é que elas são procuradas? Ou as empresas é que procuram a Central de Carreiras da Univates? Ou o mercado está lá fora e a gente só atende ou a gente interage também com as organizações? Como é que vocês veem a importância desse sentido, assim, do relacionamento
de uma instituição como a Univates ou de órgãos de fomento ou de acesso de profissionais na sua relação com os contratantes também? Eu acho que essa pergunta, Sabrina, talvez seria... Então, porque ela está à frente mais da central daí. Então, tu pode nos dar o relato e depois vocês criticam. Sim, nós ou comentam. Porque nós, Sandro, por exemplo, a Univates é usuária, digamos, do balcão de empregos da própria Univates. Tá dos dois lados, né? Então, acho que ela pode trazer isso. Depois eu faço o contraponto então, da empresa. Né? Vamos, para fechar o bloco, nos comente como é que é o serviço dentro da central. Então, bom, a Univates tem um sistema de balcão de empregos, que é onde as empresas da região procuram os nossos alunos e diplomados da Univates. Então, qualquer alunos da Univates pode cadastrar seu currículo no balcão de empregos. Empresas da região, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, região de Porto Alegre também procuram nossos alunos. Certo. Então, nós temos um sistema de banco de currículos e, de acordo com como a empresa cadastrar esse perfil da vaga, o sistema vai fazer uma filtragem. Então, só aqueles alunos que se enquadrarem no perfil que a empresa deseja vão receber os currículos. Então, é um sistema de filtragem mesmo. Mas não é feita nenhuma prospecção de empresas. As empresas procuram a instituição. Procuram a instituição, fazem esse seu cadastramento, tanto da organização como um todo, quanto da vaga propriamente dita, é isso? Isso mesmo, funciona assim. Isso. Então, depois do intervalo, nós vamos começar desse ponto, essa relação, então, a partir das organizações. Ok? Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Continuando o nosso programa sobre Central de Carreiras, então, e o vínculo da área de ensino com o mercado profissionalizante, com a absorção desses novos profissionais, a Cris ia nos relatar um pouquinho sobre o exemplo da Univates, como um profissional que atua então no RH da Univates, como é que a Univates faz esse processo de absorção, identificação, a definição das potencialidades, né? Isso. A gente tem um processo seletivo que é baseado, assim, digamos, a principal via de acesso para a Univates é através dos nossos concursos, falando em funcionários técnico-administrativos, então certo. É através de um concurso, de um processo seletivo, que é constituído de uma prova, e essa prova, então, as pessoas que são aprovadas, a gente forma um banco de dados, um banco de currículos, onde a gente recorre à medida que as vagas vão surgindo. Quando a gente não encontra nesse banco de dados, né? Aqueles currículos que fechariam com os critérios, com o que a gente está buscando para aquela vaga, então a gente recorre ao balcão, é nosso principal meio. Claro, existem outras formas, quando a gente vai buscar, às vezes, algum profissional bem específico para... Digamos, a gente recorre, digamos, ao Senai, quando a gente vai buscar um eletricista, ou existem essas formas também. Mas o principal seria o uso do balcão. E hoje mesmo abrir um processo, então a gente senta com o coordenador da área, a gente define o perfil, a gente tem como formatar todo esse perfil, que depois eles fazem um filtro, então, para identificar os alunos que têm que estar cadastrados no balcão para poder ser filtrados, né? Então, é importante manter o seu currículo em dia, isso é algo que a gente logo vai olhar. E ao definir o perfil, a gente pode fazer diversos filtros, né? A gente define o nome da função, a carga horária, que cursos a gente está buscando, se requer alguma experiência anterior, se requer um conhecimento de idiomas. Então, a gente pode lá, tem um campo de observações, onde a gente vai colocar mais algum detalhe sobre a vaga, pode divulgar o nome da empresa ou não. Nós costumamos divulgar como vaga aberta, até para que as pessoas realmente tomem conhecimento que o processo é aqui, mas se a empresa, às vezes, não quer colocar o nome, tem essa opção também. Não é obrigatório. Em 2 dias, em 48 horas, a gente tem acesso já a esse filtro, digamos que vieram 30 currículos, então, dentro do perfil dessa vaga, inclusive o período do curso que ele está fazendo. Certo. Eu posso filtrar de 30% até 70% do curso. Então, ele é um mecanismo e que não tem custo algum. Em 48 horas, a gente tem os nomes e daí a gente faz análise daqueles currículos e chama aqueles que estiverem mais dentro do perfil. Quer dizer, então, é um filtro, método... Não é uma definição. Não. A partir desse filtro, nós temos ali um grupo de pessoas que vão ser entrevistadas. Por exemplo, isso é na Univates. Isso. Mas se for externamente, a empresa vai receber lá uma relação de nomes e ela faz o processo seletivo dentro do filtro que ela estabeleceu. Isso, ela recebe os currículos, a relação de nomes com todos os currículos anexados para ela poder fazer essa análise. Ótimo. Então, eu acho que é algo muito bom que a Univates oferece para o seu aluno, para a comunidade e inclusive para os egressos, porque há um campo onde a gente pode colocar se a pessoa está formada.
né? E daí, às vezes, vai ser divulgado no balcão, nesse caso, e também através do Conexão, que é cuidado pela área de marketing e comunicação. Então, é um processo que eu acho que é muito dinâmico. Eu acho que é fundamental isso, porque não é só um serviço para o aluno que tem uma relação direta com a instituição, mas é um serviço para toda a comunidade, né? Para o Vale do Taquari, para outras regiões, que podem se servir de pessoas que estão disponíveis, que estão buscando novas experiências, né? E que estão com formação consolidada, né? Acho que é um serviço bem eficiente. Mas, assim, isso muito na área de formação de profissionais, ou contratação de alguém, por exemplo, com a carteira assinada. Mas a gente também vê muito a central de carreiras, ou uma nova relação de uma organização com formação de mão de obra, muito pelo viés do estágio. E como é que funciona no estágio? Eu faço essa pergunta porque às vezes a gente pensa assim que estágio é a melhor forma de tu ingressar numa empresa, numa organização, mas a organização às vezes está pensando simplesmente em uma contratação de uma mão de obra barata, temporária. Como é que vocês veem isso? A minha percepção é de que às vezes as empresas não fazem o uso que poderiam fazer do estágio. Porque o estágio, além de ser uma possibilidade de aprendizagem para o estagiário, uma inserção no mercado, é uma grande possibilidade para a empresa ou empresário de contratar sem um risco inicial, eu acho que essa é a questão inicial, desenvolver aquele estagiário para que ele se torne um profissional de acordo com o que ela almeja e, portanto, ao final do estágio, poder efetivá-lo. Né? Porque existe um empenho, né? Ou deveria existir um empenho, que era o que nós conversávamos também, né, Sabrina? Porque o estágio não é um local só para o estagiário ir lá, cumprir o horário, mas sim um espaço dele se desenvolver. E isso exige uma responsabilidade também do contratante, do estagiário, né? Que é acompanhá-lo, acompanhar em supervisão, acompanhar as dificuldades, dar um suporte para que ele possa se desenvolver. E aí entra na lógica daquilo que nós falávamos antes, de o estágio ser o momento também para poder errar e se dar conta do que precisa ser feito diferente ou ser desenvolvido. Realmente um desenvolvimento profissional. E o que muitas vezes a gente vê as empresas contratando e termina o período de estágio, ela demite, né, e recontrata outro estagiário. Claro, cada um tem... O que denota um viés meramente econômico na relação, né? Vou contratar uma mão de obra mais barata, chegou no final do prazo, renovo, pego outro. Né? Sandro, mas aí eu te digo que nem eu disse antes, assim, acho que é meio que um tiro no pé, porque o viés econômico é relativo. Porque se fosse computado e mensurado o tempo de desenvolvimento que foi necessário, de empenho para ensinar, quer dizer, isso vai ter que ser tudo feito de novo. E hoje a gente sabe que tempo, né, é o que é muito mais dinheiro do que às vezes o dinheiro no próprio bolso. Né? Então, tem um cálculo que a gente faz que eu acho que é bem interessante, né? Que é bom, quanto a empresa deveria ganhar ou quanto o funcionário deveria ou quer ganhar, né? É X por ano, divide esse valor por 2.000 horas, aí tu vai ver o valor de hora e aí daqui um pouco até o empresário pode pensar, bom, mas eu quero ganhar tanto, eu estou aqui nesse valor hora que eu quero dedicando 1 hora desse dia que vale 100, 50, 200 para estar repetindo e ensinando tudo de novo. Né? E que às vezes é um cálculo que não é feito e realmente é importante ter clareza disso. Né? E há pouco nós falávamos de identificação de potencial, como a empresa faz para identificar. Eu vejo a possibilidade dentro do estágio, que o estágio pode ser até 2 anos, então, né? Isso. Ali vão fazendo aquelas inovações de 6 em 6 meses, vai se fazendo uma avaliação, que não é só para ir para o papel, é algo que tem que ser sentado com a pessoa para... É o feedback, né? É o feedback do trabalho dele. E aí a empresa tem 2 anos para conhecer alguém. Certo. Olha a segurança de colocar alguém onde a gente já começa a perceber no dia a dia o amadurecimento, as atitudes, como é que se comporta em equipe, como é que ele se dirige para os colegas, como é que ele reage diante de um conflito, de uma situação nova. Olha quantas situações a gente tem para conhecer alguém. Até porque se a relação não for positiva, tu não precisa esperar chegar no final dos 2 anos. Exatamente. Em qualquer tempo. Exatamente. Se ela não foi positiva e se vai ser demitido e trocado no final, bom, então por que foi até o final, né? Então, tempo mínimo não tens, né? Só o tempo máximo. Então, daqui a pouco a empresa pode perder um profissional bom, né? Para o mercado externo, né? Para a concorrência. Exato. Chegou no final dos 2 anos, não renova,
não vai ficar com o cara e o cara está formado, está instruído, está capacitado, está habilitado e vai ser vai contratado. entregar para o mercado. Vai entregar para o mercado. Acho muito bem colocado, Sabrina, essa observação. Sim. Aí o tiro no pé está mais do que configurado. Exatamente. E ainda mais hoje num mercado extremamente competitivo, que toda a tecnologia, as técnicas, tudo é disponível para todo mundo, né? O que realmente hoje faz a diferença são as pessoas. E aí tu perde uma pessoa que já está há 2 anos contigo, numa empresa, conhecendo a tua cultura, né? Todos os processos, e recomeçar tudo. Tem atitude, tem iniciativa. Exatamente. E às vezes perde. E se não tem... Aí o que acontece? Muitas vezes eu acho que também é importante o que foi colocado antes sobre o feedback. As empresas não têm a cultura do feedback. Então, realmente o feedback é quando tem um problema, é dar um estouro aqui, outro ali. Isso entendem como feedback. Mas o feedback como uma ferramenta... Gestão de crise. Exatamente. Uma ferramenta construtiva, né? Que é chamar e dizer, olha, aqui não aconteceu isso, né? A gente tinha combinado isso e isso. Isso, esse instrumento de avaliação periódico pode precisa prever, né? Exatamente. Né? Sim. A cada 3 meses o estagiário faz uma avaliação, né? Tanto o supervisor como o estagiário. Então também é um momento importante para dar não um feedback talvez ruim, mas um feedback bom também. Mostrar para o estagiário, olha, estou gostando disso, não estou gostando daquilo, tu pode melhorar isso. Então é um momento importante, né? E aí, Sabrina, entra uma outra coisa que era o que a gente falava antes da geração Y. A geração Y, ela é sedenta de feedback. Constante. E isso é uma coisa, por isso que, assim, eles não se grudam à empresa, eles têm o foco na sua carreira. E antes a gente tinha a carreira dentro das empresas, né? Então a carreira ia lá, a pessoa ficava 40 anos dentro. Hoje a carreira é a parte da empresa, cada um tem a sua carreira. E o que acontece? Muitas vezes, dentro, né, desse funcionamento, eles veem que eles não estão recebendo feedback, que eles não vão conseguir saber aonde eles têm que errar, eles mudam, onde é que eles têm que acertar, eles mudam. Certo. Então, é muito importante, eles querem saber, sim, onde eles estão deficitários, o que precisa ser desenvolvido, exatamente, porque eles vão atrás, então. Sim. E para o estagiário acaba sendo, assim, digamos, uma promoção. Quando ele é contratado, a empresa ganha de novo um gás com ele. Porque ele criou essa relação, ele ficou realizando seu estágio, daí ele é contratado. Então, a gente tem um bom caminho para esse pessoal que é mais imediatista. Gera um maior engajamento, né? E tu não contrata um estagiário para dizer, agora eu quero que tu continue fazendo a mesma coisa. Você contrata e diz, não, tu foi muito bom até aqui, mas eu quero mais. Exatamente. E de ti eu posso esperar esse algo mais. E as pessoas querem mais para elas também, né? Certo. Então. Quer dizer, a relação é de desafios, é de construção de uma busca de crescimento de ambos os lados, né? Com certeza. Também das organizações, não só das pessoas. Sim. Ótimo. Ok. Com isso, fechamos o nosso terceiro bloco e no quarto bloco a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o funcionamento da Central de Carreiras. Como é que é esse suporte, esse apoio, um pouquinho da estrutura em si. Tá bem? Ok. Vamos ao nosso intervalo. Nosso quarto e último bloco do programa Centros de hoje. Sabrina, como funciona, então, propriamente dito, no dia a dia, a Central de Carreiras da Univates para que, olha, eu quero ouvir falar, gostaria de acessar os serviços, quero ir lá. Como é que funciona? Então, a Central de Carreiras tem juntamente um balcão de empregos da Univates. A nossa sala fica na sala 307 do prédio 9, no centro de convivência. É uma sala laranjinha, bem fácil de se localizar. Então, o nosso setor cuida da parte dos estágios, contratos de estágios, convênios de estágios, e nós também temos o sistema do balcão de empregos, que é onde os alunos e os diplomados podem se cadastrar o seu currículo no site da Univates. Ele é todo pelo universo Univates. Quer dizer, se não quiser ir lá também pode fazer... Pode fazer pessoalmente ou via internet, é diferente. Então é bem importante os alunos egressos manterem o seu currículo atualizado, porque são esses dados que vão para as empresas e para alguma vaga futura internamente na Univates. Então, é importante ter um aluno sempre ter atualizado todos os dados bem certinho. Fiz um curso, mudei de endereço, telefone, todos os dados gerais do seu currículo. É um currículo bem breve, com as experiências profissionais, algum conhecimento numa língua estrangeira. Então, é um currículo bem interessante. Inclusive, é possível que eu já estou trabalhando, mas eu quero deixar meu currículo para propostas futuras. Tem a opção.
Posso? Inclusive, eu só queria fazer um comentário Sim, claro. de novo como usuária desse serviço. Às vezes a pessoa pode colocar, quando o aluno recebe o convite para participar daquela oportunidade, ele pode estar super bem no seu trabalho e pode dizer não, agradeço. Dessa vez ele vai assinalar não, que ele não vai ter o seu currículo enviado. Certo. É até uma maneira das pessoas saberem o que está circulando de vagas. Quer dizer, as pessoas são As consultadas oportunidades, antes às vezes de se enviar. ele está super bem, vamos dizer que no filtro caíram 100 currículos. Os 100 receberam, talvez 30 vão autorizar que o seu currículo vá para aquela empresa. Certo. Mas é uma maneira até desse conhecimento circular, né? Então, a questão do estágio, então, voltando para essa questão, então, acho bem importante o aluno se mostrar interessado, porque o estágio é uma vitrine, né? Tanto para a empresa onde ele está atuando, como para o mercado externo. Então, acho que, às vezes, a gente vê que a pessoa não valoriza ou não acha que... Só porque é um estágio, sabe? Não é uma vaga de carteira assinada. Então, acho importante ele se valorizar, se mostrar interesse, que é uma vitrine para o mercado, né? E a partir do momento que a pessoa se cadastra lá, se disponibiliza, coloca seus dados, qual é o passo seguinte? Quer dizer, ela vai ser eventualmente consultada, ela vai ser selecionada dentro de algum filtro, dentro de algum processo de seleção, e aí vocês entram em contato com essa pessoa. Isso, o currículo ele fica disponível no sistema e de acordo com as empresas vão cadastrando as vagas, eles vão receber no e-mail de acordo com o seu currículo se enquadra no perfil. O currículo jamais é disponibilizado direto para a empresa, ele é manuseado internamente. Isso, via e-mail, então ele recebe o perfil da vaga e se ele tiver interesse, ele coloca o seu código de aluno e sua senha. Perfeito. Então ele só é autorizado se o aluno permite. Ok, perfeito. É. E a partir daí, feito o contato, disponibilizado, a empresa pode chamar para uma entrevista, pode chamar Isso, daí a parte de seleção fica direto com a empresa. Com a Daí organização. a Univate só faz essa intermediação do currículo mesmo. Perfeito. Mas, Daniela, antes a Sabrina comentou que havia 3 módulos que vocês atuam diretamente com esse pessoal. Como é que funciona isso? Aí é dentro de um outro programa que também é oferecido pela Central de Carreiras, que são 3 programas para desenvolvimento e orientação profissional. Então, o primeiro programa, eles têm uma ordem, a princípio, cronológica, mas dependendo da necessidade do usuário, ele vai querer o último programa só, né? Então, o primeiro seria o de orientação profissional, que ele visa auxiliar na definição, confirmação ou não do curso escolhido. Ele é basicamente uma orientação profissional, vocacional profissional, que a gente diz, com relação à formação acadêmica. Né? Muitas vezes acontece de o aluno está terminando um curso técnico ou tecnológico e ele quer dar seguimento. E não sabe muito bem, ele está em dúvida entre 3 ou 4 opções. Sim, qual então é o ele passo seguinte? Exatamente. Mas a maioria da procura acontece no início, bem no início, né? Começa a fazer, não era isso bem que eu queria, eu achei que era uma outra coisa e agora eu estou em dúvida. Às vezes eles vêm na dúvida, mas eu acho que é isso mesmo, mas eu só quero ter certeza, né? Então, ele é um processo, como os outros demais, que envolvem 5 encontros de grupo, né? Sendo o primeiro mais para explicar como é o programa, explanar todo o processo, ativar a responsabilidade em função de que é ele quem tem que escolher. Toda decisão é uma decisão difícil, toda decisão e escolha define, né, abrir mão de algo que é o que gera maior angústia e por isso é muito difícil. E a gente tem clareza que eles escolhem realmente muito cedo, né? O ingresso no meio acadêmico é muito cedo. Mas isso faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa vivência e a questão é como dá para fazer isso da melhor forma sem maiores perdas ou maiores traumas, É a importância de aceitar ou buscar uma orientação. Exatamente. Né? E de às vezes aceitar realmente que eu não estou preparado para escolher. Meu nível de maturidade, né? E às vezes até o nível de independência, porque exige uma independência muito grande. E mesmo não estando preparado, não há como se terceirizar essa escolha, né? Não tem como se terceirizar. E muitas das vezes, o que acontece nas redefinições? As primeiras escolhas aconteceram porque o pai e a mãe disseram que isso era legal. O professor tal disse que eu tinha cara para fazer aquilo. Pô, que cara tem que ter, né, para fazer isso? Eu gostava muito de português, de matemática.
Exatamente. E às vezes meu pai já seguia a profissão X, a empresa da família, ou era advogado, profissional liberal. Bom, eu seria um caminho para isso se perpetuar. São elementos aceitáveis, mas não determinantes, né? Exatamente. E aí entra a análise do mercado de trabalho e análise externa. Bom, já existe uma estrutura, essa estrutura é atrativa para mim, de que forma eu posso fazer uso? E às vezes acontece exatamente o oposto. A escolha e influência reativa, que é os pais ou familiares odeiam aquilo que escolheram e eles passam essa carga, né? Meu Deus, filho meu não vai fazer isso, né? E essa é uma grande... E às vezes não é só os pais, às vezes são profissionais que eles conhecem, de relacionamento. Exatamente. E o acesso a esse programa é voluntário? Tem custo? Quando é que se realizam esses encontros? O custo, então, é mínimo, né? É R$20 por módulo. Que é com a central. Eles acontecem no final da tarde, começa 5:45 e vai até às 7, cada encontro. Facilita daí o deslocamento. Exatamente, em função do horário. Eles acontecem no centro, lá na Núcleo Consultoria, que é na Pinheiro Machado 390, nos fundos ali do estacionamento do Bradesco. Certo. Então, eles vão para lá tem toda uma estrutura. E são 5 encontros, sendo que um deles, no de orientação, tem aplicação de alguns instrumentos para levantar o perfil, os interesses, quantificar isso. E, ao final, eles têm uma entrevista individual de devolução, de fechamento depois de todo o processo. Certo. Então, esse é o de orientação. Aí nós temos o segundo programa, que é o PIC, Programa Iniciando a Carreira, que é na mesma modalidade, né, o mesmo formato, 5 encontros, sendo o último encontro, então, depois individual, mas que objetiva a inserção no mercado de trabalho. Né? Eu nunca trabalhei, ou trabalhei e fui estagiário e agora eu quero uma outra oportunidade. Como é que eu me apresento? E aí a gente trabalha realmente, assim, identificar o que ele quer, que era aquilo que a gente falava, eu estava fazendo estágio e não era na minha vaga, né? Não era na minha formação. Bom, no que vai te acrescentar? Quais são os teus valores? Qual o teu projeto de carreira? Qual seria as melhores opções? Eu vou olhar no mercado e ver o que me interessa. Então, eu vou me conhecer, eu vou conhecer o mercado e alinhar um projeto para iniciar a minha carreira. O de desenvolvimento, que é o terceiro, que é o P10, então... Também, de novo, dentro da mesma modalidade. Não é um processo de coaching, é importante deixar isso claro, mas ele tem um formato, a metodologia do coaching, que é sempre, eu estou num espaço, eu estou num momento, numa situação, e aonde eu quero chegar, qual o caminho que eu tenho que percorrer, estar focado nisso e sempre pensando em melhoria contínua. Né? Esse é o processo de autorresponsabilização. Ótimo. Então, muitas vezes eles já estão dentro de uma empresa há muito tempo e às vezes, mas meu Deus, eu já queria estar adiante, né? Bom, ok, o que precisa ser feito? No que tu acha que tu poderia te desenvolver mais? Quais as estratégias que poderiam ser utilizadas? Né? A gente trabalha muito também a autoeficácia, que é eles poderem acreditar no que é possível. Né? Porque eles querem, mas muitas vezes, no fundo, eles não acreditam que seja possível, né? Então, de fazer algumas mudanças e realmente trabalhar no desenvolvimento dessa carreira. E aí a gente monta um plano de desenvolvimento de carreira com um roadmap, que é prazo, o que eu preciso fazer e quando, onde eu estou hoje. Exatamente. Ok, estamos fechando nosso programa, mas eu vou passar para a Cristine aqui o fechamento da ideia que nós falávamos no intervalo. Essa questão hoje da formação continuada. Né? Como é que isso bate hoje no ouvido da empresa e das pessoas? Isso está sendo percebido? Eu penso que sim, Sandro. Assim, a busca, né, por novos conhecimentos, hoje está cada vez mais claro isso, né, de que a gente não pode ficar parado. A gente tem que estar se atualizando, tem que estar buscando desenvolver questões técnicas, mas desenvolver muito a questão comportamental. Esse eu acho assim que é um grande desafio, né? Não só fazer um pós na sua área, mas daqui a pouco uma experiência, uma noite por semana, vou fazer um voluntariado em alguma outra área. Sim, coisas que diversificam, que fazem a gente também se conhecer de outros ângulos, vivendo outras coisas, fazendo coisas diferentes. Eu acho que isso agrega para a gente, agrega para a empresa. Eu acho que isso está porque são desenvolvimento de competências diferentes
né, que vão nos dando uma gama de, sabe, de possibilidades, de atitudes, né, diferentes. E redes de relacionamento também. Né? Exatamente, que hoje a gente está muito em cima disso, né? Das relações mesmo que a gente vai estabelecendo. Ótimo. Ok, com isso fechamos o nosso programa de hoje. Eu agradeço a presença das três aqui, pelos conhecimentos, pelas observações. Espero que todos em casa tenham gostado e se sintam convidados, se for o caso, de usufruírem da Central de Carreiras e de todo o nosso espaço aqui da Univates e que venham, e não só na Univates, mas em qualquer lugar, a qualquer momento, agregar novas experiências e crescer profissionalmente também. Ótimo, muito obrigado. Boa noite a todos e até semana que vem com um novo tema no nosso programa Centros.